O livro dos Salmos, irmãos, é nada mais, nada menos. Olha aí, olha como Deus usa esse homem aí, ó. Isso, agora ficou bom. O livro dos Salmos é considerado o inário central de Israel. Então, ele não é um livro composto por capítulos. Por ser um inário, ele é composto por números e versos. E são vários os poetas no livro dos Salmos. Nós temos poetas aqui que exclamam e expressam a sua alegria. Nós temos poetas que expressam as suas tristezas. Só o salmista escreve mais de 70 salmos. O salmista Davi. Nós temos entre outros salmistas, Asaf, os filhos de Corá, tantos outros que a Bíblia nos relata, e eles têm salmos para diversidades de assuntos. O livro dos Salmos tem assunto para nascimento, para casamento, temos várias poesias, é cultural na mesa de um judeu, na celebração tanto de nascimento, quanto da partida, quanto da maioridade, em várias ocasiões, se fazer uma homenagem a Deus pelo momento em que se vive, através das expressões do livro dos Salmos. Então aqui está a poesia central do povo de Israel. Nós temos poesias para diversas ocasiões. Mas o livro dos Salmos também retrata sobre livramento, retrata sobre milagres, sobre provisões. Dentre tantas essas manifestações de milagres e provisões, o Salmo de número 91 se torna um dos salmos mais popular da Bíblia no tocante ao assunto de livramento. Ele tomou tanta notoriedade e tanto conhecimento que o Salmo de número 91 não é só lido dentro do culto cristão, religioso, protestante. O Salmo de número 91 é lido também em outros segmentos de religião. Por exemplo, no kardecismo se lê o Salmo de número 91. Em algumas outras religiões afrodescendentes se lê o Salmo de número 91. No budismo se lê parte do Salmo de número 91. Em um culto ecumênico se lê também sobre o Salmo de número 91. Eu acredito que alguém aqui já deva ter tido contato com pessoas que não professam a nossa mesma fé, mas por sua vez você entra na casa da pessoa e em algum lugar da casa tem lá uma Bíblia aberta, num criado mudo, empoeirada, ninguém lê a Bíblia, mas está aberta onde? No Salmo 91. Alguém aqui por detrás da porta já viu lá, exposto um papel escrito lá, Salmo 91, chaveiro do Salmo 91, envelope do Salmo 91, tem até um rosário e crucifixo com o Salmo 91. Eu não vim falar sobre as crendices que se colocam no Salmo 91, mas é necessário entendermos a quem foi escrito o Salmo, quem é o escritor, e muita gente se engana porque acredita que pelo número de salmos que Davi escreveu, atribuem esse salmo a Davi. E a tradição judaica diz que quem escreve esse salmo não é o salmista Davi. Quem escreve esse salmo é Moisés. Moisés também escreve salmos. Além de ser líder do povo de Israel, Moisés também é um grande salmista. E ele escreve esse salmo de maneira peculiar. Ele trata o momento em que está vivendo,
Porque ninguém na Bíblia, no Velho Testamento, tem mais autoridade para falar num assunto de livramento do que Moisés. Ninguém na Bíblia tem mais autoridade para falar, principalmente no Velho Testamento, sobre livramento, do que o grande Moisés. Se nós fôssemos estar em uma sala de aula com Moisés e ele estivesse vivo nos dias de hoje, nós sairíamos PhD num assunto de livramento, porque Moisés tem autoridade para falar sobre livramento. Aliás, ele já nasce em um período que Israel está sendo perseguido pelo Egito. Israel não pode comer a comida deles. Israel está vivendo um período de escravidão, onde Faraó, com os seus exércitos, colocam os pés sobre os ombros de Israel, numa perseguição ferrenha de 400 anos, e Moisés nasce debaixo de uma pressão. Sua mãe Joquebede dá à luz, escondida das parteiras, porque Faraó deu uma ordem que toda hebreia que desse à luz a meninos seria afogado no rio. A gente não sabe como esse menino nasceu, mas ele nasceu. Ele nasceu escondido de um sistema que queria matá-lo, porque ninguém mata quem Deus quer dar vida. Ninguém. Se Deus chama, ninguém tem o poder de matar. E Moisés nasce. Então Moisés aqui tem autoridade para falar sobre livramento. Moisés aqui viu coluna de fogo. Moisés viu aqui nuvem de dia. Moisés viu maná descer para o povo. Moisés viu o monte tremer, monte fumegar. Moisés viu o Senhor quebrar as rodas dos carros de Faraó. Moisés viu as pragas no Egito destruírem todos os egípcios, até os primogênitos, e tudo isso colaborou para o livramento dos filhos de Israel. Moisés viu o Senhor preparar banquete para Israel no deserto, fazer com que águas amargas se tornassem doces, tudo para provar livramento ao seu povo. E aí ele vai escrever um salmo, e ele vai dedicar o salmo, e ele vai fazer uma dedicação específica. Todo salmo é escrito em uma ocasião, dedicada a esta ocasião ou a alguém. Por exemplo, no salmo de número 97, você vai perceber que o salmista aqui, ele vai falar num contexto total. Perceba como ele vai dizer: o Senhor reina. E aí ele diz assim, ó: regozije-se a terra. Ele está fazendo um convite global. Ele está dizendo em tudo que há na terra. Está dizendo aves, seres animados, seres inanimados. Ele está falando de tudo, das plantações, das vegetações, da água, do ar, das fontes, de tudo. Ele está convocando homens e animais. Ele está dizendo: regozijem-se a terra. Dentre tantos os salmos, quando os salmistas falam, eles falam a alguém. Então eles começam assim: ó povos, ó nações, ó reinos, ó tribos. Em outras expressões, ó geração. Então está falando num contexto total. Mas aqui o salmista Moisés, ele vai separar esse salmo, porque esse salmo não é num contexto geral. Eu disse a vocês que ele está escrevendo um salmo de livramento. E é a quem a pergunta que fica aqui, que Moisés está escrevendo este salmo. Para quem é este salmo? Este salmo foi escrito para uma das tribos de Israel. É a tribo de Levi. Qual é a tribo? Tribo de Levi. Repita comigo de novo, diga: tribo de Levi. Diga mais forte: tribo de Levi. Para quem foi escrito esse salmo? Moisés vai escrever esse salmo para a tribo de Levi, que a tribo de Levi, dentre todas as tribos, é uma tribo peculiar. É uma tribo que Deus ordenou a Moisés, dizendo: separa essa tribo para mim. Essa tribo vai
viver do santuário, vai estar no santuário. Essa tribo não vai trabalhar em outra atividade a não ser no sagrado. Então dessa tribo saía sacerdote, dessa tribo saía os que trabalhavam nos bastidores, dessa tribo saía quem cantava, quem tocava, quem limpava, quem ornava, quem adorava. Essa tribo não plantava, essa tribo não colhia, essa tribo não saía para outra atividade a não ser ficar no sagrado. Pela manhã, ao meio-dia, pela tarde e pela noite, quem acendia as lâmpadas, quem limpava, quem tirava a cinza, quem botava fogo, quem preparava o holocausto, quem recebia animais, eram os levitas, era a tribo de Levi. Não podia ter mancha, não podia ter marca, não podia ser defeituoso, tinha que ser impecável, a roupa bem limpa, tinha um ornamento, o sacerdote tinha uma roupa específica, andava com campainhas, e eu poderia falar a vocês aqui detalhes de quem é da tribo de Levi. Então Moisés, vendo todo esse contexto, daqueles que passavam o tempo, ele vai fazer uma declamação, ele vai fazer uma homenagem. Então perceba que os outros salmistas, quando falam na totalidade. Ó povos, ó terra, ó reinos, ó tribos, que aí engloba todas as tribos. Mas aqui não. Aqui no Salmo 91, ele começa usando um pronome individual. Ele não começa num contexto total. É por isso que ele começa dizendo assim: aquele. Perceba que ele não engloba todo mundo. Então existe alguém que lê e de repente faz uma leitura superficial, achando que o Salmo de número 91 vai caber a ele sem entender o contexto. E aí eu devo dizer para vocês que Salmo 91 não é para qualquer um. Salmo 91 é para quem está inserido nesse contexto aqui de que Moisés vai falar. Moisés está dizendo assim, ó, aquele. Quem é aquele? Ele está dando um pronome, ele está indicando um indivíduo. Quem é esse indivíduo? É um indivíduo separado, consagrado, que gasta tempo com a verdade, que não senta na mesa de escarnecedor, que não é mentiroso e que se derrama em adoração. Então eu queria que você olhasse para quem está do teu lado aí e perguntasse para ele, diga, você se encaixa nesse perfil aí? Diga aí, pergunta para ele, diga, você se encaixa nesse perfil? Diga, livramento não é para qualquer um não, meu filho. Não. Livramento não é para qualquer um não. Quem era o levita? O levita passava o dia pela manhã, pela tarde, ao meio-dia. E aí o salmista indica, ele diz, aquele quem? Aquele que anda diferente, aquele que come diferente, aquele que veste diferente, aquele que fala diferente. Por quê? Porque o salvo é diferente. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas esse texto foi escrito no contexto da lei. Moisés escreveu e ele está indicando aqui, num contexto da lei, indicando o levita, o sacerdote, aquele que é da tribo de Levi. Só que aí nós estamos em outra dispensação, que nós estamos na dispensação da graça. Mas logo vem uma verdade. Depois que Jesus subiu a cruz, foi até o Calvário, abriu os braços e gritou dizendo, tetelestai, que o véu do templo foi rasgado, todos os paradigmas, toda a ortodoxia do judaísmo se quebrou. E aí Paulo disse, antes vocês não eram, antes vocês não tinham,
Mas agora que o véu foi rasgado e a porta do acesso foi aberta, vocês são reis e sacerdotes. Então pega na mão de quem está do teu lado aí e fala: eu não estou do lado de qualquer um, eu estou do lado de um levita. Olha para quem está do teu lado e fala: sabe por que o diabo tem raiva de você? Não é pela cor da sua pele, não é pelo dinheiro que você tem, não é pela casa que você mora, é porque você é levita. E o que faz o levita? O levita adora, o levita canta, o levita ora, o levita glorifica. Eu quero saber onde estão os adoradores aqui. Glória a Deus. Então a primeira lição já está exposta aqui. Então toda vez que você lê, você vai ler aquele. Quando você falar aquele, você está indicando um pronome individual. Você está indicando um indivíduo. Quando você disser aquele, quem? Eu. Oh, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: eu não sou qualquer um não. Diga: eu sou levita. Oh glória. Oh glória. Oh glória, eu sou levita. Mas aí ele continua. A gente precisa pensar no salmo. Detalhadamente. Que tem gente que faz uma leitura tão superficial. Tem gente que lê a Bíblia que nem lê gibi. E a Bíblia foi feita para ler pensando. Então quando você lê, você vai entender que ele está indicando alguém específico. Ele não disse que é todas as tribos. Esse livramento aqui, ouça só, esse livramento aqui em específico, naqueles dias, não era para nenhuma outra tribo a não ser para a tribo de Levi, porque ele estava escrevendo a um povo separado. O Senhor está dizendo: você acha? Olhe para cá, Deus te trouxe aqui para dizer para você: você acha que você está cuidando do que é meu e eu não vou cuidar do que é seu? Enquanto você está aqui cuidando do que é meu, eu estou cuidando da sua casa, cuidando da sua empresa, cuidando da sua família. Oh glória, oh glória. Então, em primeiro lugar, ele indica o indivíduo. Eu vou perguntar: quem é aquele? E você vai dizer: eu. Quem é aquele? Eu. Quem é aquele? Eu. Mas aí continua. O salmo aqui continua. Moisés aqui continua escrevendo. Aí ele vai dizer: aquele, indica o indivíduo. E ele continua: que habita. Que o quê? Habita. Primeiro ele indicou o indivíduo. Agora ele vai indicar o tempo de estadia. Olhe para cá. Ele indicou o indivíduo. Ele já disse quem é. Então você já sabe quem é. Não é nenhum outro a não ser o levita. Agora ele vai dizer quanto tempo esse indivíduo está lá. Ele está dizendo que habita. Que o quê? Habita. Não fale alto, cadê vocês? Que o quê? Habita. Ele está dizendo que é alguém que desenvolveu intimidade com o ambiente. Porque tem gente que vem para a igreja, mas não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até batizou, mas ele não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até canta, mas ele não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até tem a carteirinha de madureira da missão, mas ele não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até tem cabelo de crente, terno de crente, roupa de crente, gravata de crente, guitarra de crente, bateria de crente. Ele até tem jeito de crente, Bíblia de crente, mas ele não desenvolveu intimidade com o ambiente.
Olhe para cá. Ele não está falando de quem passa meio período. Ele não está falando de quem fica um mês. Ele não está falando, olhe para cá. Ele não está falando de quem fica só no inverno. Ele não está falando de quem vem só numa bala. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas o quê? Pega na mão de quem está do teu lado e fala: o segredo do levita é a permanência. É a permanência. Me ajuda a pregar que eu estou sentindo o céu aqui. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: a raiva do diabo é que você passou tudo. Fofocaram do teu nome, falaram de você, apontaram para você, duvidaram de você, colocaram você na internet, expuseram você, mas você está que nem Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, todavia eu estou de pé. Só quem está nele, só quem está nele, só quem está nele, só quem permanece nele, levanta a mão, abre a boca, solta a maior glória que você puder, você habita! Habita em Deus. E habita. Repita comigo, diga: habitar. Eu vou tirar esse trem aqui, tá? Diga comigo, diga: habitar, é diferente de visitar. Olha para quem está do teu lado e diga: no reino de Deus, você habita ou visita? Você habita ou visita? Porque tem crente que num culto desse, ele só se alegra no congresso. Ele não habita, ele visita. Já viu aquele crente que só fala em línguas estranhas quando tem festa? Ele não habita, ele visita. Mas quem habita faz festa de manhã, de tarde, de noite, no inverno, no verão. Ele habita. Ele não está preso, ele está livre. Ele habita. E quando eu habito, eu estou conhecendo aqui, eu tô conhecendo aqui o querido pastor Vanderlei, que por sinal muito simpático. Pastor Vanderlei pode me facultar a oportunidade de estar na casa dele, ou o presbítero Tiago, e eles vão dizer para mim assim: pastor Gilmar, vá até a minha casa. Lá na casa do pastor Vanderlei eu sou o quê? Oi? Visita. Então, como visita, o Senhor vai me facultar, vai me facilitar, vai me dar a oportunidade de visitar a sua sala, sua cozinha, ou algum cômodo que o Senhor costuma receber como anfitrião os seus convidados. O Senhor vai servir uma água, um refrigerante, uma comida, alguma coisa. Mas como visita, eu não posso chegar na casa. Como visita, eu não posso chegar na casa do pastor na qualidade de íntimo e deitar na cama dele. Eu não moro lá. Eu não posso entrar no quarto do casal. Eu sou visita, mas não é me facultada a liberdade de ocupar cômodos íntimos do ambiente, porque este habitat não é meu, é dele. Então, se eu quiser entrar no quarto dele, no banheiro dele, se eu quiser abrir a geladeira dele, se eu quiser ligar o fogão dele, abrir o armário dele, o que eu tenho que pedir? Licença. Agora a casa é sua, eu lá sou visita, mas lá o senhor habita. O senhor pede licença para deitar na cama com a sua esposa? O senhor pede permissão para comer, mexer na panela, ligar o fogão?
para quem está do teu lado e fala para ele, pergunta para ele, diga: a casa é sua? A habitação é sua? E por que tanta restrição na mesa? Porque tanta restrição na mesa? Pergunta para quem está do teu lado. Eu não consigo entender, irmão. A pior coisa é alguém que vem para o culto, está sentado na casa dele, na mesa dele. Irmão, na minha mesa, olhe para cá. Na minha mesa eu não vou me privar. Na minha mesa eu vou comer o que eu quero. Na minha mesa eu vou comer, eu vou levantar a hora que eu quiser. Eu não vou dar satisfação para ninguém. Eu não consigo entender como alguém diz que habita em Deus e fica encolhido. Ele não adora, ele não levanta a mão, ele não se coloca na presença, ele está preso, ele está cheio de protocolo. Oh, coisa chata! Olha para cá, oh, coisa chata é morar numa casa cheia de protocolo. Não pode andar descalço, não pode colocar uma calça mais curta, não pode pegar a geladeira. Que casa é essa? Casa minha. Eu estou na minha casa, eu abro a geladeira, eu deito na cama, eu sento, eu levanto. Eu quero saber quem é que está na casa do rei. Porque se a casa do rei é sua, aquele lugar que você pula, dá glória, sapateia, levanta a mão, quebra o protocolo. Eu dou 1 minuto só para quem tem liberdade na casa quebrar o protocolo agora e soltar o maior glória. Manaia! Ô glória, ô glória, ô glória. Pega na mão de quem está do teu lado aí, segura a mão dele, na mão dela. Fala para ele, diga: come tudo que tem da mesa. Diga aí, diga para ele, diga: quebra o protocolo, meu filho. Diga para ele, diga: você não está na casa do prefeito e nem do governador. Não, não, você está na tua casa. Na tua casa. Sacode esse crente aí. Fala para ele: a casa é sua. Ei, a cura é para você. A porta aberta é para você. O milagre é para você. A libertação é para você. A providência é para você. A glória é para você. O céu aberto é para você. Primeiro, aquele. Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? Não fala alto, quem é aquele? Aí ele diz assim: que habita. Que o quê? Irmão, quem está na mão de Deus, o diabo não rouba ele. Sabe quando é que Satanás vai tocar em você? Sabe quando é? Nunca mais. Faz que nem a menininha que estava na escola dominical. Ela era bem peralta, mas ela era boa de Bíblia. E um dia ela estava bagunçando, a professora achou que ela não estava prestando atenção e perguntou para ela assim: menina, me responde, se Satanás bater na porta do teu coração, o que tu faz? Ela disse: o quê? Eu mando Jesus atender. Porque eu habito. Então primeiro, ele indica o indivíduo, pronome individual, aquele. Aí ele diz: que habita. Eu desenvolvo nesse lugar liberdade e Aí agora ele parte para outro processo. Primeiro
ele indica o indivíduo. Então é bom que você nunca mais esqueça. Diga, indica o indivíduo. Tempo de estadia. Diga de novo, diga, indica o indivíduo. Tempo de estadia. Agora ele vai falar da geografia. Primeiro, indivíduo. Segundo, estadia. Aí ele diz assim, ó, aquele indivíduo que habita lugar, tempo, no esconderijo do Altíssimo. Geografia. Cutuca quem está do teu lado e fala, você tem noção de onde você está? Aleheve como nabachanderébia. Você tem noção? Esse lugar não é um lugar físico. Repita comigo para você entender. Diga, este lugar não é um lugar físico. Então não é Ribeirão Preto, não é Sertãozinho. Fala uma cidade perto daqui. Não é Pontal, não é Jaboticabal, não é Franca, não é nada disso. Fala uma cidade bem rica aqui. Barrinha. Eu sei lá se é, mas é. Olhe para cá. Não é físico. Esse lugar não é um lugar físico. É um lugar espiritual. Ele diz assim, ó, no esconderijo do Altíssimo. Repita comigo, diga no esconderijo. Tá fraco, diga forte, diga no esconderijo do Altíssimo. Então a gente precisa aprender, porque ele está falando de um lugar que nós não conseguimos ver, mas conseguimos sem. Duas coisas existem neste lugar. Duas coisas existem neste lugar. Primeiro, ele não está falando porque qual é a função do esconderijo? Fale para mim. Qual é a função do esconderijo? Esconder. Mas existe também um lugar que esconde. Qual é? O cativeiro esconde, sim ou não? Israel passou por pelo menos 3 cativeiros. Cativeiro assírio, eles passaram a guerra contra os assírios, que foi um cativeiro tremendo. Babilônico e egípcio. 3 pressões grandes sociais e econômicas se serviram do povo de Deus. Ele não está falando de um esconderijo, ele não está falando de um cativeiro, porque o cativeiro esconde. Só que o cativeiro, ouça, o cativeiro, quando ele esconde, a função do cativeiro em esconder não é para livrar. A função do cativeiro em esconder é para traumatizar. Israel ficou 70 anos na mão dos egípcios, de Babilônia. E quando ele ficou na mão de Babilônia 70 anos, o que disseram os babilônios para os hebreus? Canta para nós! Eles disseram, como é que a gente vai cantar? Se as nossas harpas estão penduradas num salgueiro e a gente não tem alegria, nós estamos em terra estranha, nós estamos presos. Porque cativeiro é lugar de prisão, cativeiro é lugar de pressão, cativeiro é lugar de perseguição. Alguém aqui já deve ter tido contato com alguém que foi preso, levado em cativeiro. Quando essa pessoa sai do cativeiro, ela sai no mínimo sequelada, ela sai com fome. Se sair com vida, glória a Deus, porque o cativeiro esmaga, traumatiza, pressiona. Só que aqui não é cativeiro. Aqui é esconderijo. E tem um segredo desse esconderijo. Por quê? Porque esse esconderijo vai me privar daquilo que eu mesmo não posso me livrar. Qual é a função do esconderijo de Deus? A função do esconderijo de Deus
É me esconder daquilo que eu não posso me livrar. Preciso profetizar porque eu não vim aqui brincar. Tem hora que Deus vai limpar seu caminho de falsas amizades. Tem hora que Deus vai limpar o seu caminho, vai te tirar de algumas situações. Não é porque Deus quer ver o seu mal, é porque Deus quer te blindar de uma situação que você mesmo não pode se blindar. Então recebe, quem crê recebe, quem não crê fica me olhando. O Senhor está dizendo para você: vou te blindar dos maus amigos, vou te esconder dos fofoqueiros, vou te esconder dos olhos de inveja, vou te esconder das línguas dos falador. Diga para quem está do teu lado, diga: Deus vai te esconder de quem está querendo o seu mal. Diga aí, diga aí, diga: nem que Deus tenha que te mudar de cidade, de empresa, nem que Deus tenha que trocar teu rol de amizade. Deus está dizendo: eu vou fazer uma limpeza. Ei, eu vou fazer assim no teu caminho, ó. Por quê? Porque Deus é diferente do homem. O homem para exaltar faz o quê? O que o homem faz para exaltar? O homem para exaltar expõe. Deus para exaltar preserva. A exaltação de Deus é diferente da do homem. O homem põe na vitrine, o homem coloca na prateleira. Deus diz: não, vou te alevia. Ande. Quer ver a prova? Olha para cá. Vamos pensar aqui no texto. A Bíblia diz que tem um profeta chamado Elias. Elias o tisbita. Elias o quê? Tisbita vem da palavra tisbé. Ele está vindo de um vilarejo pequenininho. Então vocês imaginam comigo que esse camarada que está saindo de Tisbé, de um vilarejo, e ele saiu doido, com fogo nos olhos, fogo na boca. Tem um rei ímpio que se desviou, casou com uma mulher mandona, que Jezabel nada tem a ver com vaidade. O espírito de Jezabel era soberba e domínio, que ela implantou o culto de Baal, Azera, Astarote, Moloque, todas aquelas entidades que recebia sacrifício de crianças e tantos outros sacrifícios, eram os deuses da família de Jezabel. Ela mandava tanto. Jezabel mandava em Acabe, ele era tão calça frouxa que nem a vinha de Nabote ele conseguiu pegar. Acabe contou para Jezabel e disse: eu pedi a vinha para Nabote, mas Nabote é um homem muito sério e ele não vende, porque quem é crente, irmão, morre, mas não entrega o que Deus deu. Nabote chegou lá diante de Acabe, e Acabe disse: mas a vinha é boa, está do lado do palácio, dá para negociar. Ele falou: meu rei, me desculpa, o que eu recebi, eu não dou, não vendo, não troco, não negocio, eu não estou à venda. Aí ele vai chorar para Jezabel, e Jezabel disse: vou arrumar esse negócio. Aí matou Nabote, mas a vinha não foi vendida. Ponto. Eles instituem um culto a Baal. Olhe para cá, eles instituem um culto a Baal. Então em Israel, eles impuseram a crença do culto a Baal. Quando chovia, os hebreus diziam: Baal que mandou. Os hebreus também caíram na folia. Aí a Bíblia diz que quando a semente dava e plantava, aí eles colhiam, eles diziam: foi Baal que prosperou a colheita. Aí vem um homem com fogo no olho, fogo na boca, autoridade. Porque quem é de Deus, irmão, quem está cheio de Deus, não aguenta ver maracutaia do diabo. Ele se levanta para protestar. E Elias vem. E quando você está cheio de Deus, Deus te dá uma procuração na mão. É como se Deus tivesse dado um cheque em branco e dissesse: bota o valor que eu cubro a conta. Pode ir. Aí vem Elias. Ninguém conhece esse cara. Olha para cá. Ninguém. Sabe quem? Ninguém conhece. Ele está vindo de um vilarejo.
E ele está vindo com tanta autoridade, atravessando a cidade. É a mesma coisa que eu sair daqui agora e for lá para o Planalto e der de dedo na cara do Bolsonaro. Todo mundo, irmão, vai dar mídia. A mídia vai atrás. Por quê? Porque é algo que espanta. Então imagina vocês, um rapaz que saiu de um vilarejo de Tisbé, apontou o dedo para Acabe e disse assim, ó, segundo a minha palavra. Ele tem tanta autoridade que ele fala em nome de Deus, usando-se da autoridade que Deus dá, mas dizendo da palavra, porque ele sabia que o que ele falasse, Deus ia assinar embaixo. Ele diz assim, ó, segundo a minha palavra não vai ter chuva. Por quê? Porque se chovesse era Baal. Então ele falou, Deus vai trancar o céu aqui, tranca mesmo. Não vai ter chuva, também não vai ter orvalho. Irmão, depois de uma profecia dessa, se Elias tivesse Instagram, ele estava bombando nas redes. Se fosse nos dias de hoje, Fred, ele está bombando nas redes sociais. Na hora que ele vai bombar na nação, Deus chegou para Elias. Imagina na hora que ele está triunfando, que agora ele está na prateleira, que todo mundo está sabendo que tem um profeta que dá de dedo na cara de um rei ímpio. Vem Deus e diz, epa, te esconde. Já, olha para cá, olha para cá. Acredito que todo mundo aqui, do púlpito até a porta, já teve essa sensação. Você já teve a sensação de adquirir, de parecer que vai tomar posse. Parece que tu está na curva da vitória. Quando tu vai sentar na cadeira, Deus diz, epa, agora não. Diga para quem está do teu lado, diga, quando Deus te esconde, diga, porque tem algo muito maior do que o que você viu te esperando. Pega na mão desse crente que está do teu lado e fala, você tem noção do que Deus está preparando? Diga aí, pega na mão dele e diga, você tem noção do que Deus está preservando para você? Diga para quem está do teu lado, diga, demônio nenhum vai te tocar, até cumprir toda a palavra que Deus falou ao teu respeito. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Ai, eu estou sentindo uma comunhão aqui. Sacode quem está do teu lado. Fala para ele, fala, para de ter medo de demônio. Diga para ele, diga, Deus vai te guardar. Eu vou sapatear aqui, eu estou sentindo algo sobrenatural. Eu estou sentindo de profetizar e quem quiser vem comigo. Deus está dizendo, fica tranquilo. Macumba não te mata, Covid não te mata, demônio não te mata. Pode colocar teu nome na boca do sapo, pode amarrar, pode acender vela, pode rodar baiana, pode ir para a esquina, pode matar galo, pode matar galinha. Vai cair macumba, vai cair macumbeiro, vai cair mentira. Tem livramento, pega agora. Abre a tua boca, você está no esconderijo do Onipotente. Orimiastia como nascia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, olha aqui. Primeiro, ele indica o indivíduo, aquele, diga comigo, diga aquele. Quem é aquele? Quem é aquele?
Quem é aquele? Aí ele diz que habita. Quem é que permanece no Senhor? Cadê? Que habita. Então quando eu habito, eu desenvolvo liberdade e intimidade. Não é temporário, é eterno. É o quê? Eterno. De manhã, de tarde, de noite. Não vão te tirar da presença de Deus. Paulo disse, eu estou tão nele. Paulo falou um negócio tão tremendo. Paulo disse assim, ó, eu estou tão nele que já embolou. Eu não sei se ele está nele, se ele está em mim. Embolou. Paulo falou algo tremendo. Paulo diz assim, ó, que a igreja em Cristo é como a noite de núpcia de um casal na conjunção carnal. Não sabe quem está em quem. Não dá para desvincular. Você está tanto em Deus e Deus está tanto em você, que se tirar Deus de você, você não é mais você. Paulo disse assim, eu estou tão nele, que ele diz, quem vai me separar? A morte? Fichinha. Tribulação? Fichinha. Anjo? Fichinha. Altura? Também não. Largura? Também não. Nada. Olha para quem está do teu lado e fala, nada te tira de Deus. Então já é um fato. Você está em Deus e acabou. Então você habita nele. Se você agora habita nele, você está vivendo a geografia. A geografia, eu disse para vocês que a primeira característica do esconderijo é preservação. Não, cadê vocês? Fale mais alto. Segunda característica do esconderijo é provisão. Então diga para quem está do seu lado, diga, nesse ambiente. Não está fraco, diga forte, diga, nessa geografia. Em que você está, tem livramento e provisão. Não, escute, eu quero que você seja profeta aqui nessa noite, para profetizar para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado, diga, você está na rota da colisão de uma grande providência. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Dá glória a Deus aí. Você tá no ambiente, você tá na esfera, você está na geografia da providência. Bata no peito e diga, eu tô na geografia da providência. Só que tem um porém, pastor. Qual é o porém? Essa providência, Fred, pastor Vanderlei, Tiago, essa providência não é uma providência pública. Pegou o fio? Pegou? É uma geografia, é o quê? Repita, vamos pensar. A gente precisa ler a Bíblia pensando. É uma geografia que nela é o lugar do livramento e o lugar da provisão. Então é um lugar de livramento e é um lugar que esconde. Se é um lugar que esconde, não vai todo mundo. Não é todo mundo que desfruta deste livramento. E também não é todo mundo que vai desfrutar dessa provisão. Primeira regra para viver essa providência. Não tenta colocar na mesa da providência privada, não é previdência não, porque a previdência está falida. Agora eu estou falando de providência. Não tenta levar para providência privada quem Deus quer deixar no público.
Tá em Alehemando e Comanassi Chomenekebia. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Isso aqui é mistério. Isso aqui é mistério. Segura na mão de quem está do seu lado e fala: nem todo mundo que está à sua volta será convidado a viver o que você vai viver no tocante à providência. Diga mais para quem está do teu lado. Diga: nem todo mundo. Tá fraco? Diga forte. Diga: nem todo mundo tem dimensão para assistir o teu milagre. Estou sentindo algo tremendo aqui. Se você puder, me ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado. Fala para quem está do teu lado. Diga: Deus vai te reservar. Diga: para você viver coisas que ainda não viveu. Diga para quem está do teu lado. Diga: teus pés vão pisar onde nunca pisou. Tua caneta vai assinar o que nunca assinou. Tua mão vai pegar o que nunca pegou. Você vai comprar o que nunca comprou. Vai vender o que nunca vendeu. Tem providência. Tem providência. Glória a Deus. Providência privada. E eu tenho um base para falar nisso. Eu tenho base. Providência privada, não é pública. Qual é a providência pública? A providência pública é aquela que Deus prepara uma mesa perante mim na presença de quem? Providência pública. Agora, providência privada. A providência privada não é para inimigos, é para íntimos. Diga para quem está do teu lado, diga: não queira botar na mesa de ímpio, na mesa, diga, não queira colocar na mesa de íntimo quem é inimigo. Não é para você tratar teu inimigo, não é para você tratar mal o teu inimigo, mas também não trate ele como íntimo. Pegou o fio aqui? Deus está dando uma receita para alguém aqui. Trata o teu inimigo bem. A Bíblia chega a dizer para a gente tratar ele tão bem que a gente vai amontoar brasa de fogo na cabeça dele. É para tratar bem. Você trata tão bem ele que ele vai dizer: meu Deus, eu não mereço o que ele está fazendo comigo, eu não gosto dele, ele está me tratando tão bem. Mas não ao chegar ao ponto de tratá-lo como o íntimo, porque intimidade não é para fingido. Anderebe a face como navachábia. Intimidade não é para fingido. Fingido tem que sentar na mesa pública. Dá ele de comer, dá ele de beber, dá ele de vestir, mas não na intimidade, na mesa pública. Na intimidade eu vou levar quem ora, quem busca, quem chora, quem paga preço. Então a provisão, diga forte, diga: a providência. Ah, irmão, Deus está dando uma receita bonita aqui. Diga: a providência, privada é para minha intimidade. Quer ver o texto? Para a gente encerrar? Olhe para cá.
Tá tão bom aqui que dá até para fazer uma vigília. 10 horas, a gente tá na hora de acabar o culto. Mas quem quer fazer uma vigília comigo aqui? Quem quer? Tá amarrado, eu vou embora em nome de Jesus. Vai pra cá. Olha pra cá, pra gente encerrar. Essa providência privada, a gente tem base. A Bíblia diz assim, ó. E uma mulher dos filhos dos profetas. E uma mulher dos filhos dos profetas. O seu marido Seu marido o quê? Morreu. Fale mais alto. Seu marido o quê? Morreu. Ele trabalhava para quem? O profeta. Ele era funcionário de quem? De Eliseu. A Bíblia não diz, mas a tradição conta que ele é Obadias. O nome desse rapaz aqui é Obadias. Era ele quem levava a água. Era ele quem levava o bordão. Era ele quem passava a roupa do profeta, lavava a roupa do profeta, quem cuidava de tudo, quem cuidava da despensa. Ele era funcionário do profeta, porque tinha uma escola de profeta, que eles aprendiam as leis cívicas, e além de aprender as leis cívicas, eles também cuidavam da vida do profeta maior. Quando esse menino casou, ele continuou ainda na escola de profeta, só que ele contraiu dívida. Ele cuidou tanto da vida do profeta, que ele esquece um pouco, ele está tão empolgado com a obra, porque às vezes a obra toma o nosso tempo, ao ponto que a gente às vezes esquece da nossa casa. É um fato. E quem é que pagava o salário desse menino? Era o profeta. O profeta Eliseu pagava o salário do menino. Só que a Bíblia diz que o menino morreu. E quando o menino morre, a viúva agora vai fazer o quê? Vai atrás do profeta, para o profeta pagar a indenização. Ela vai na casa do profeta, porque os credores chegaram na porta, e naqueles dias, quando não se pagava a dívida, ao não se pagar a dívida, quando não tinha que se pagar, pegava os meninos e levava para ser escravo. Aí ela vai até a casa do profeta. Profeta, pois não, tu sabes que meu marido, teu servo quando diz é funcionário, morreu. E ele deixou dívida, eu não tenho com o que pagar. E os credores vieram para me cobrar e eu não tenho com o que pagar. Eles querem levar os meus filhos. Ela estava dizendo que era justo. Ela não queria nada mais do que não era dela. Ela queria só o que era dela. E parece que o profeta até se comporta com uma certa desfeita. Porque se ele sabe que pagava o salário do menino, agora ele olha para ela e diz assim, ó. Me diz o que é que eu te posso fazer. Como se dizendo assim, e daí? Declara-me o que tens em casa. O rapaz não tinha deixado nada. Aí ela disse assim, ó, tua serva não tem nada. Tua serva não tem? Fale alto, não tem? Nada. Ela que não sabia que não tinha nada. Vírgula. Senão uma botija Vamos pensar aqui no texto. Alguém sabe me dizer para que servia aquela botija de azeite? Alguém sabe me dizer o que era aquela botija de azeite? Vou descartar a primeira possibilidade. Aquela botija de azeite não era para cozinhar, até porque era uma botija pequena. Azeite naqueles dias era caríssimo. Caríssimo. E se negociava. Agora deixa eu explicar para vocês o que era aquela botija de azeite. A tradição conta que toda pessoa, porque ele era filho de ele era o quê? Filho de profeta. Fale alto, ele era o quê? Quem estudava na escola de filhos de profeta, porque quando você estuda na escola e você termina, completa a colação de grau, você ganha o quê? O diploma da escola de profetas era o quê? O diploma da escola de profetas era uma botija de azeite. Então, quando alguém terminava as lições, das 613 lições do Velho Testamento e as leis cívicas, perguntava para ele, você se formou aonde? Na escola de profeta. Cadê a botija? Porque não adianta cantar e não ter. Não adianta pregar e não ter. Não adianta orar e não ter. Porque está cheio de gente cantando, orando, dirigindo, pregando, mas não tem. Com botija tudo, sem botija
Nada. Aí ele diz para ela assim, ó, ele diz assim para ela assim, ó, o que é que tu tem? Porque ele sabia o que o menino tinha deixado. O menino não tinha deixado dinheiro, mas tinha deixado azeite. Porque tem gente correndo atrás do dinheiro. Olha para cá. Tem gente correndo atrás do dinheiro. Mas dinheiro não traz azeite, mas azeite traz dinheiro. É por isso que Jesus disse assim, ó: buscai em primeiro lugar o quê? A botija. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino. Por quê? Porque quer viajar? Ei, dinheiro pode não pagar a viagem, mas a botija vai te levar onde você não vai. Eu só estou aqui por causa da botija. A senhora só chegou aqui por causa da botija. Pastor só está aqui por causa da botija. Olha para quem está do teu lado e fala: com botija tudo, sem botija nada. Diga para ele, diga para ela, sacode a mão desse crente e diga: ah, se você soubesse a botija que você carrega. Deixa eu ver quem trouxe botija aqui. Quem trouxe botija aqui, joga a mão para o alto. Abre a boca e solta a maior glória que você puder. Olhe para cá. Olhe para cá. Aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Aí ela diz: tua serva não tem nada senão. Tua serva não tem nada senão o quê? Uma o quê? Não fale alto, eu preciso de ouvir vocês. Isso é o quê? Ele falou: tá aí. Ele diz: volta em casa. Ó a receita. Vai em todos os teus vizinhos e pede vasos emprestados, vazios e não. Depois entra e faz o quê? Providência privada. Pede vaso para todo mundo, roda a cidade, mas aí você faz o quê? Os credores ficam fora, só vai entrar você e os meninos. Fecha a porta. Os credores não sabem para que essa mulher está pedindo vasilha. Na cabeça deles ela está doida, mas ela tem a receita. Eu não sei quanto tempo ela demorou. Aí ele diz assim, ó, ele diz assim: pega bastante vaso, vazio, vai enchendo. O cheio você separa do vazio, porque vazio não anda com cheio. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga: quem é você, vazio ou cheio? Já para eu saber. Olha para quem está do teu lado aí e pergunta: quem é você, vazio ou cheio? Porque vazio anda com vazio, mas cheio anda com cheio. Ele diz assim, ó: enche, bota a parte o que tiver cheio e o que tiver vazio, e espera para encher. Quem tiver vazio, que fique na fila, porque o dono da oliveira enche. Aí ele diz assim: estando cheio todos os vasos, o azeite, fale alto, acabou? O quê? Porque a providência privada não acaba. Ela para quando falta vaso. Olha para quem está do teu lado aí, diga: sabe quando é que vai acabar a providência para você? Diga: sabe quando é que vai acabar? Não, sabe quando é que vai parar? Quando você parar de dar subsídio, quando você parar de crer, quando você parar de orar, quando você parar de dar glória, quando você parar de visitar.
Se parar, vai parar. Mas se continuar, enquanto tiver vaso, tem azeite. E eu estou percebendo que tem azeite aqui, ó. Tem vaso, tem vaso. Deixa eu ver os vasos aqui. Cadê? 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 A terminar. Aí a providência privada agora está acontecendo. Gente, eu acho tremendo esse texto. Por quê? Porque tem tudo a ver com o Salmo 91 que a gente está lendo. Os credores estão aonde? Para o lado de fora. Os credores estão aonde? Para o lado de fora. E a mulher para o lado de dentro, com um monte de vaso cheio de ar. Quando ela abre a porta, o que os credores estão pensando? Que ela vai entregar os meninos com a lancheira na mão para viver escravo. Quando ela abre a porta, ela entrou desempregada, ela entrou falida, ela entrou sem dinheiro. E quando abre a porta, abre empresária dizendo: quer comprar azeite? Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. Olha para quem está do teu lado e fala: diga aí, diga aí, diga aí. Diga, você vai deitar de um jeito e vai acordar de outro. Diga aí, diga, a providência vai ser tão grande. Diga aí, a providência vai ser tão